Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, você vai ver aqui na Escritura a mensagem que tenho da parte de Deus. Que Deus, o Todo-Poderoso, por sua vez, Ele não deixa ninguém para trás, porém, também não obriga ninguém a segui-lo. Pelo contrário, Ele dá a mesma chance, a mesma oportunidade para tudo e para todos. Agora, aqueles que têm ou que recebem a oportunidade e a chance da parte do Deus Todo-Poderoso, deve aproveitá-la, essa oportunidade ou essa chance, da melhor forma possível. E tem muitas pessoas que não têm aproveitado. Há muitas pessoas que, infelizmente, elas estão distraídas na presença de Deus. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção à mensagem que tem aqui o seu coração, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7, onde diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Queridos irmãos, como falei, percebe que Deus não deixa ninguém para trás, mas não obriga a seguir, como eu já havia dito. Paulo está em Troade, e aonde Paulo está pregando, o cenáculo em que ele está pregando, diz aqui a Escritura que o cenáculo era cheio de lâmpada, onde estavam reunidos, ou seja, um lugar claro, um lugar aonde havia claridade o suficiente para que ninguém se distraísse. Era um lugar aonde a claridade era o bastante para que todos prestassem com muita clareza atenção no que era pregado por parte do apóstolo Paulo. Mas a Escritura diz que Paulo deveria seguir viagem no dia imediato. Havia um horário previsto para que o pão fosse partido e para que ele seguisse sua viagem. Paulo era um pregador itinerante, aonde era o tipo de pessoa que, aonde quer que o Espírito Santo lhe mandasse, ele ia. Mas para que não ficasse com sangue de ninguém nas mãos, esse Eutico, que estava distraído na janela no terceiro andar, a Escritura diz que ele caiu do terceiro andar abaixo durante o prolongado discurso de Paulo. E quando ele cai do terceiro andar abaixo, Paulo desce lá do altar, debruça a cabeça no peito, o coração de Eutico está batendo. Paulo entendeu que Deus só estava ensinando ele para que ele não mais se distraísse na presença do Todo-Poderoso. E assim Paulo prolongou o discurso. Por que Paulo prolongou o discurso? Para que depois ninguém pudesse lhe culpá-la. Para que depois ninguém dissesse assim: alguns ouviram e outros não. Alguns foram instruídos e outros não foram. Mesmo eu estando distraído, Paulo prolongou o seu discurso para que todos ali tivessem ambos a mesma chance, a mesma oportunidade, para que ninguém depois pudesse lhe culpar pelo erro dos outros. Estou me referindo a Eutico, porque esse Eutico caiu porque ele estava distraído, exatamente como diz a Escritura, no momento que Paulo pregava. Paulo podia pensar assim: não, já que ele está distraído, eu vou deixar, eu vou seguir viagem. Os outros ouviram ele não. Paulo pensou: não, todos têm que ter a mesma chance. O Evangelho de Cristo é para todos. Não pode se pregar para uns e para outros não. Não pode pregar uma coisa para uns e deixar outros sem, não. Tem que pregar para todos a mesma coisa. O Evangelho de Cristo não se pode mudar, independente se é para o crente, se é para o católico, se é para o homossexual, se é para alguém que não tem religião, se a pessoa crê, se não crê, se é para o rico, se é para o pobre, se é para o negro, se é para o branco, não importa. A palavra tem que ser exatamente a mesma para tudo e para todos. O lugar que muda a pregação para agradar alguém, o lugar que não prega a verdade para agradar alguém, é exatamente esse tipo de lugar que faz com que as pessoas andem distraídas na presença de Deus.
Éutico se distraiu porque Paulo prolongou o discurso. E olha que a pregação de Paulo era duro nas suas palavras. Mas veja que Éutico se distraiu, porque Éutico está deixando as coisas lá de fora chamar sua atenção. Éutico está deixando o mundo lhe atrair. Éutico está dividido entre o que Paulo prega e o mundo. Por isso ele caiu do terceiro andar abaixo, Deus ensinando que quando está na presença de Deus não pode andar distraído. Porém, como falei que Deus não deixa ninguém para trás, mesmo Éutico estando distraído, Paulo prolongou o discurso para não ficar com sangue de ninguém nas mãos. Para depois alguém dizer assim, Paulo tem sangue nas mãos. Paulo tem o sangue de A ou de B, desse ou daquele, porque ensinou para uns e para outros não. Pregou para uns e não pregou para outros não. Ele prolongou o discurso para que ninguém lhe culpasse de que não sabia. Eu estou dizendo que tem muitas pessoas me ouvindo distraídas, que depois você não vai poder culpar os outros. Depois não vai poder culpar ninguém do erro que algumas pessoas próprias cometem. Porque há muitas pessoas que estão como Éutico na presença de Deus distraído. Um está distraído às vezes com amizade, outro está distraído com a vaidade, outro está distraído com riqueza, outro está distraído com trabalho, outro está distraído com paquera, outro está distraído com a ignorância, outro está distraído com o ódio. Aliás, eu abro aqui um parênteses a questionar algumas pessoas que estão me ouvindo agora, não vou dizer todos, eu não posso aqui generalizar, mas o que será que está distraindo algumas pessoas que estão me ouvindo agora? Tem pessoas me ouvindo agora que eu sei que está distraída. O que está te distraindo? Cuidado com o tombo, viu, irmão? Éutico caiu do terceiro andar. O sono que Éutico estava, a distração a qual te havia pegado Éutico, ele já estava no terceiro andar, ele estava mais para lá do que para cá. Tem gente que está assim, está mais para lá do que para cá, distraído com tanta coisa. O que está distraindo algumas pessoas? O que não falta são meios para distraí-lo, muitos que estão na presença de Deus. Tem pessoas que estão distraídas com o mundo, como falei. Outros estão distraídos por conta de riqueza, entre tantas outras coisas. Mas eu pergunto para aqueles que estão distraídos, quantas oportunidades você já teve da parte de Deus? Aliás, quantas delas você aproveitou? Acredite você, eu vou dizer aqui algo triste, vou falar algo triste aqui. Na presença de Deus hoje há mais pessoas distraídas do que aquelas que estão de fato prestando atenção na presença do Todo-Poderoso. Porque muitas pessoas hoje que estão na presença de Deus, a maioria, está na presença de Deus não com atenção na salvação, mas está na presença de Deus distraída em busca daquilo que a pessoa quer e não daquilo que Deus tem para oferecer. Então cuidado com a distração, que pode ser perigoso. Tem muita gente caindo. Eu conversava com alguém hoje que vai na igreja evangélica e eu ouvi da boca de alguém que disse que vai na igreja evangélica, falou para mim que não acredita mais no fim dos tempos. Ouvi isso da boca de alguém, aliás, é a segunda vez que eu ouço da boca de crente que não acredita mais na volta de Cristo. Pessoas que estão na igreja evangélica. Cuidado, alguns que estão me ouvindo, para você não chegar nesse ponto também. Tudo por causa da distração. A distração contamina o coração. A distração faz com que as pessoas, mesmo estando na presença de Deus, vivam distraída. A distração faz com que as pessoas, mesmo estando na presença de Deus, não guardem no coração a palavra. Por isso o adversário aproveita dessa distração para derrubar pessoas, como tem derrubado tantos e tantos. Derrubado alguns pelo pecado, derrubado outros tem derrubado outro pela frieza de espírito, tem derrubado outros pela fraqueza emocional, pela própria fraqueza humana, tem derrubado outros pela depressão, tem derrubado outros pelo vício, tem derrubado outros pelas maus companhias, tem derrubado outros por causa de paquera, entre tantas outras coisas. Eu finalizo com esta indagação no coração de alguns. O que será que tem distraído muitas pessoas que estão na presença de Deus? E quantas chances você já teve? Quantas oportunidades você já teve da parte do Todo-Poderoso? Porque chance e oportunidade é o que mais temos da parte de Deus. Embora a maioria não aproveita, prefere a distração. Como está aí crente de carnaval, que é a distração mais miserável, mais horrenda. Quer algo mais terrível do que isso?
Chegar ao ponto dos pregadores estar em carnaval, dizer que está ganhando alma, não é porque eles gostam de carnaval, eles gostam de estar no meio de baderna, gostam de estar no meio de coisa errada. O crente, inclusive o pregador que está em carnaval, dizendo que está ganhando melhor, é um mentiroso. É o diabo que está usando, é porque ele gosta de carnaval, ele quer bagunça, ele quer a vida errada, ele quer estar no pecado, alimentar carne. Ele não está ganhando alma, coisa nenhuma. Está distraído. Quando cair o tombo será feio. Então aqueles que me ouvem, cuidado para que você não caia. A Escritura diz, quem está de pé, cuidado para que não caia. Então cuidado com a distração. Elton caiu no terceiro andar. O sono, ele já estava mais para lá do que para cá, estava bem longe. Assim tem muita gente, tem gente que está muito longe, muito longe. Aparentemente parece estar na presença de Deus, mas está mais longe do que imagina. Mesmo assim Deus continua dando chance. Tempo de arrependimento, de renúncia, de conversão, tempo de redobrar atenção na presença de Deus. É tempo de vigiar, é tempo de obediência, é tempo de morrer para o mundo, viver para Cristo. Não é tempo mais de estar distraído dentro da igreja na presença do Todo-Poderoso, como infelizmente muitos estão. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que eu ouvi essa mensagem, espero que não, mas que você se pergunte se você não é uma das pessoas que está distraído. Se estiver distraído, se arrependa o quanto antes, senão você pode cair também, tá certo? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.